O nosso tema de hoje é: ensinem uns aos outros e edifiquem uns aos outros, né? E alguns textos bíblicos muito necessários para entendermos isso nessa manhã. Eu não vou ler todos os textos bíblicos, mas quero ler pelo menos alguns aqui importantes. Todos são importantes, mas assim, mais urgentes talvez. Na medida do possível, a gente vai lendo outros textos aqui. O primeiro que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí é em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 16. Talvez um dos mais emblemáticos a respeito do ensino, né? Esse texto de Efésios 4, de 7 a 16. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e a do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, e no Senhor. Aliás, até o 16, né, que eu me referi aqui. Agora, outro texto, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, de 1 a 8. Romanos capítulo 12, de 1 a 8. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo e membros uns dos outros.
Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, é rica a palavra de Deus nos seus ensinamentos a nós. Romanos 4, 19. Deixa eu ver aqui. Romanos 4, 19. Aliás, não é o 4:19. Me fugiu aqui a referência nesse momento. É 14:19. Desculpa, irmãos. É Romanos 14:19. Diz assim: assim, pois, seguindo as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Mais uma vez. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E Colossenses, carta do apóstolo Paulo também aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: habite ricamente em vós, instruí-vos ou ensinai-vos, dependendo da tradução, e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós vamos ler outros textos depois, mas esses já são suficientes para a gente entrar no assunto nosso aqui a respeito do ensino. Irmãos, é importante você entender que o ensino é uma coisa necessária na igreja, importante para a edificação e para o crescimento da igreja. Estou falando de igreja, sempre quando falar de igreja, é importante que você entenda que estamos falando de pessoas. O que nós estamos hoje, por exemplo, ausentes é do templo. Nós não temos um local hoje, nós temos um local, mas não podemos nos reunir nele hoje, né? Esses dias não temos podido reunir, mas não deixamos de ser igreja de Cristo, não deixamos de ser a Igreja Batista Nova Vida em Timóteo. Pelo contrário, a Igreja Batista Nova Vida em Timóteo está ainda mais forte, ainda mais fortalecida, mais viva do que nunca. Hoje com mais devoção, com mais apego, creio eu, os irmãos mais compenetrados nas coisas espirituais, desejando o crescimento, valorizando a importância da comunhão que nós perdemos nesses dias em termos presenciais, mas estamos aí nos relacionando nas redes sociais, entendendo que precisamos ser muito melhores do que fomos até aqui. Essa é uma verdade que temos aprendido nesses dias. Temos que ser melhores do que fomos até aqui. E é por meio do ensino. Tanto o ensino quando você está pessoalmente lendo a sua Bíblia e pedindo a Deus que fale ao seu coração, quando ensino que alguém que se preparou para ministrar um estudo, um ensino, uma pregação, te dar um conselho, se preparou para isso. Devemos estar orientados por essa palavra. Então entenda que o ensino é uma ferramenta
utilizada por Deus na igreja para a edificação da igreja. Que eu só posso edificar o meu irmão se eu estiver aprendendo a como edificar, como ensinar o irmão. Mesmo na simplicidade, irmãos. Eu preciso ter o desejo de aprender para ensinar. Quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, não tem o que ensinar. Ou não vai ter o que ensinar para as pessoas ao seu redor, mesmo na simplicidade. Todos nós temos algo para ensinar. Tem uns que têm um dom específico do ensino, não vamos falar sobre isso. Mas nós queremos falar especificamente de um mandamento. E eu quero começar essa lição nessa manhã, como já começamos de fato, né, falando os textos bíblicos e etc., sem a preocupação de terminá-la hoje. Na verdade, quando um professor ou quando um pastor termina uma lição, não quer dizer que ele concluiu o assunto. Quer dizer simplesmente que ele concluiu aquela lição daquele dia, daquele momento. Irmãos, a Bíblia é um livro incrível. É uma fonte inesgotável. E por isso que sempre lemos, estudamos e sempre aprendemos algo novo. O ensino da Bíblia não caduca. Os ensinos não se esgotam em si mesmo. Mas é bom que você entenda nesta manhã algo novo, não como revelação nova, porque não existe revelação nova. A revelação a única revelação que nós temos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ela já foi escrita há muitos anos. E ela já estava no coração de Deus desde a eternidade. Então, revelação nova é um problema. Você pensar em algo novo como revelação nova, porque a revelação nova é o grande problema que fez o surgimento das seitas, das heresias, né, das religiões falsas que sempre perpetuaram no poder sobre um grande número de pessoas, ou no governo sobre pessoas, né? Eu gostaria que você entendesse algo novo nesta manhã como um entendimento complementar, como algo que você aprendeu, que acrescentou aquilo que Deus já tinha falado ao seu coração, e não como uma revelação à parte do que Deus já revelou. Não existe revelação à parte. Todo mundo ou todo grupo que quer ter uma revelação à parte acaba criando doutrina de homens, acaba criando um livro-texto para sua própria religião, né? Acaba acrescentando à Bíblia Sagrada alguns textos para complementar, para embasar os seus falsos ensinamentos e assim por diante. Até quando Jesus disse, irmãos, um novo mandamento vos dou, é preciso que você entenda isso, que é novo no sentido de prática, de interpretação ou de aplicabilidade desse texto, e não como uma nova revelação. João, o apóstolo João, que foi o discípulo mais chegado de Jesus, ele fez questão de explicar, nós falamos isso na quarta-feira passada, né? João fez questão de explicar que era o mesmo mandamento de sempre, combatendo o agnosticismo, aquela seita, né, que estava colocando em dúvida a divindade ou os ensinamentos de Cristo, a autoridade das Escrituras Sagradas, né? Querendo viver ou querendo encontrar apoio para uma vida contrária aos ensinamentos da Bíblia. João, então, para combater esse ensinamento, ele fez questão de reafirmar na sua carta, na sua primeira carta, que não era um novo mandamento. Era, na verdade, instruindo os cristãos daquela época, instruindo a nós cristãos em nossos dias e também as futuras gerações. O mandamento não era novo.
não era o mesmo sentido da lei. O que estava sendo ampliado era o entendimento dessa lei, era a aplicação, principalmente a aplicação prática da lei que estava sendo ampliada aos nossos corações. No Sermão da Montanha, por exemplo, é recheado das expressões de Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Se você pegar os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai encontrar ali algumas vezes Jesus dizendo, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Mas Jesus disse que não veio encerrar a lei. Ele veio cumpri-la. Ele veio dar referência à lei. Ele veio mostrar na prática como é que se obedece à lei. Jesus não eliminou a lei, pelo contrário, Jesus ampliou a lei. Ele ampliou na forma de nos ensinar e na forma de aplicar ou de praticar. Porque o povo havia aprendido a lei, mas não havia praticado a lei. Vou dar um exemplo de ensinamento, antes de entrarmos na própria essência do que é o ensinamento em si. Alguns dizem que o ensinamento do dízimo, por exemplo, não faz parte do Novo Testamento. Ora, o principal mandamento sobre dízimo nas Escrituras Sagradas, que muita gente usa Malaquias 3:10, que é também um mandamento sobre dízimos e ofertas, mas o principal mandamento que temos nas Escrituras a respeito de dízimos foi o próprio Jesus que ensinou. Mateus 23, verso 23. Depois, se você quiser conferir, confira na sua Bíblia. Esse é o principal, esse é o ensinamento mais completo a respeito da doutrina do dízimo. Então, se alguém quiser negar a doutrina do dízimo, está negando um ensinamento de Jesus. Ora, Jesus, ele disse nesse versículo: fazei estas coisas. De quais coisas ele estava dizendo? Da entrega dos seus dízimos e ofertas, sem deixar aquelas. Qual aquelas ele estava mencionando? Ele estava mencionando aquelas que estavam sendo esquecidas de propósito ou por ignorância por parte dos fariseus, que era justiça, misericórdia e fé. Jesus não disse assim: pare de praticar o dízimo e comece a fazer daqui para frente só justiça, só misericórdia e só fé. Não é isso que está ensinando. Não é isso que está ensinando a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está dizendo: fazei estas, fazei o que você já está fazendo, mas não esqueça das demais coisas: justiça, misericórdia, a fé, enfim, não esqueça dos outros mandamentos. Não utilize algum mandamento para justificar as suas práticas, deixando os outros mandamentos da palavra de Deus de lado. O que Jesus queria ensinar com isso, então, irmãos? Que o mais importante da lei é a essência. O mais importante da lei é o espírito da lei. Aliás, o apóstolo Paulo disse que a lei sem a sua essência, a lei sem o seu espírito, ao invés de edificar, ela mata, ela destrói. É possível, o que o texto está querendo dizer para nós, Mateus 23, 23, é que é possível obedecer alguns detalhes da lei e ainda assim está desobedecendo a lei em seu comportamento, em sua atitude. Ou seja,
Alguém acha que se entregar o dízimo já cumpriu sua obrigação. Mas Jesus disse que não. O dízimo, irmãos, é a menor parte da sua entrega. É 1/10 do que Deus lhe tem dado, ou 10% de todas as suas rendas. Você ainda fica com 9/10, ou seja, 90% das suas rendas. Tem gente que não entendeu ainda isso. Acha que deveria pegar os 10%, por exemplo, já que Jesus ensinou isso. Tem gente que interpreta da seguinte maneira: eu deveria pegar esses 10%, então, dá para uma família pobre, dá para os pobres, e vou estar cumprindo esse mandamento de Jesus. Aí, a Bíblia nos ensina no Velho Testamento, e Jesus está dizendo aqui que não devemos abandonar esse ensinamento, fazer estas sem deixar aquelas, né? A Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. Se é do Senhor, ele é entregue na casa do Senhor, ele é entregue aos administradores da casa do Senhor para que seja utilizado no reino, no contexto de reino, no sustento dos obreiros, no socorro às necessidades dos irmãos e também na obra missionária. Pelo menos são essas as 3 principais coisas, utilidades na entrega do seu dízimo: o sustento dos obreiros, porque a Bíblia diz também que é digno o obreiro do seu salário. Algumas denominações encontraram na fala de Paulo de que ele preferia trabalhar do que ser pesado aos irmãos. Algumas denominações encontraram ali algum apoio para não entregar ou para não pagar os seus obreiros. Mas o próprio Paulo utiliza-se de um texto bíblico dizendo que o obreiro é digno do seu trabalho, dizendo que não deve tirar a boca do boi que debulha, né? A Bíblia diz que aquele que planta, né, deve ser o primeiro a colher os seus frutos. Isso é o que a Bíblia diz. E Paulo diz também, Paulo não diz que não tinha direito, ele diz: eu tenho direito. Ele adotou uma metodologia de ter as tendas, de ter um segundo trabalho, por causa até mesmo da veemência com que Paulo pregava, ensinava o povo, com a forma como ele enfrentava os hipócritas e os grupos facciosos, né, que acontecia dentro das igrejas. Ele dizia, sempre usava o seu trabalho para dizer que o seu ministério apostólico não era um meio de vida, e sim um chamado, uma vocação. Mas ele nunca se recusou a receber ajuda. Em alguns momentos, inclusive, ele disse que foi ajudado, que ele foi custeado nas suas despesas, mas ele não estava negando. Pelo contrário, inclusive, escrevendo a Timóteo, agora me fugiu a referência, parece que é 1 Timóteo capítulo 5, ele diz que é digno de duplos honorários aqueles que militam no ensino da palavra de Deus. Aqueles que se dedicam ao ensino, à instrução, é digno de duplos honorários. É ensinamento do apóstolo Paulo. Só que as pessoas pegam, evidentemente, somente aquilo que lhes interessa, não ensinam o texto ou o contexto todo das Escrituras, porque a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Espero que os irmãos estejam conseguindo entender o raciocínio nosso aqui com relação a esse ensinamento. Eu estou usando o ensinamento do dízimo como um exemplo de ensinamento que se deve fazer ao grupo, ao rebanho, às pessoas. É por isso que a gente aprende para poder ensinar. Então, tem gente que quer fazer, por exemplo, as boas obras, as boas ações, com os 10% que deveriam ser entregues na igreja que ele congrega, né, para ser administrado para as 3 coisas principais. As outras coisas também são necessárias, mas não são as principais, que é a manutenção do obreiro, o socorro aos necessitados e a obra missionária.
Lembrando que na parte administrativa também entra a questão do preparo do ensino, material para se ensinar, né? As revistas, os estudos, tudo que é gasto em termos de administração também faz parte desse contexto de necessidades básicas, dos recursos que são entregues na igreja. Eu sei que muita gente não tem dúvida sobre isso, mas tem muita gente que quer encontrar subterfúgios para não ser um dizimista ou para não ser um ofertante na casa do Senhor. E o dízimo é um ensinamento no sentido de uma lei, né? Veio antes da lei, mas se tornou parte da lei de Moisés. E as ofertas sempre foram consideradas voluntárias, né? As pessoas ofertam voluntariamente. Deus tocou no coração de alguém para dar uma oferta e essa pessoa então cumpre, né, aquele propósito do coração de entregar a oferta. Mas sempre será uma coisa pessoal, né? Pastor e líderes, né, de um modo geral, ainda que a gente converse sobre esses assuntos de dízimos e ofertas, ainda assim não temos como cobrar ou monitorar a vida de ninguém. Nós não temos autorização da Bíblia, né, para cobrar dos irmãos dízimos e ofertas, apenas para instruir, para orientar e etc. Mas querer fazer, por exemplo, boas obras com os 10%, significa querer fazer cortesia com o chapéu do outro. Os 10% é para ser entregue na casa do Senhor, é a orientação da palavra de Deus, né? E você fica com 90% nas suas mãos. Se você de fato tem interesse de ajudar alguém, você vai ajudar com a maior parte que ficou em suas mãos e não com a menor parte que deveria ser destinada à igreja. A igreja vai fazer essas boas obras no seu lugar, a igreja vai administrar isso de alguma forma. E os irmãos também têm entregue as suas ofertas também, em termos de alimentos para a cesta básica, em termos de ajuda para fraldas, para outras questões, outras necessidades dos irmãos, que nós já socorremos algumas vezes e socorreremos quantas vezes for necessário, porque nós somos povo de Deus, somos família de Deus, e não podemos descuidar daqueles que são nossos, né? dos que pertencem ao corpo de Cristo. Então, Jesus, né, não ensinou, não continuou, daí para frente não se continuou o ensino do dízimo. Os que defendem a não prática, né, a não praticar a entrega do dízimo, usa como argumento que daí para frente não se falou mais sobre a doutrina do dízimo. Olha, eu não penso que eles não falaram mais porque eles tivessem aprendido talvez a lição, o mandamento novo que Jesus estava trazendo, a nova interpretação com relação ao dízimo. Mas penso mais que uma preocupação de Jesus e dos apóstolos, a partir de então, foi de ensinar a lição do desapego, né? Eles já dizimavam, mas ainda precisavam aprender a lição do desapego. Tanto, irmãos, talvez você não saiba, não pense que isso é uma heresia, mas é uma verdade bíblica. O Novo Testamento fala mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que há mais fala sobre dinheiro do que sobre céu e inferno, dentro de um contexto geral, evidentemente, que estamos falando. Então eles precisavam aprender, além de ser já um ensinamento reinante entre eles. Mateus está tratando ali com um grupo específico, né, de judeus que precisavam entender que não era só a prática da lei, simplesmente na teoria, mas tinha que ser colocada em ação no dia a dia, né? Então eles precisavam aprender a lição do desapego. Por quê?
Enquanto o crente não desapega, a lição básica a respeito do dinheiro ou das riquezas é essa. Enquanto o crente não desapegar do dinheiro e da riqueza, ele fica com dificuldade até de entregar aquilo que é o mínimo, que é 10% na casa do Senhor. Se ele não está desapegado do dinheiro, ele vai ter dificuldade de entregar o que é mínimo na casa do Senhor. E Jesus, então, a respeito desse desapego, ele trouxe um ensino muito forte. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Só para os irmãos terem uma ideia sobre ensino, eu vou falar depois sobre ensino certo, ensino errado, aprender certo, aprender errado. Eu aprendi a vida inteira, por exemplo, de que Mamon fosse um demônio. Os irmãos talvez já tenham até ouvido eu dizer isso algumas vezes. E estudando para essa lição, eu percebi que havia me ensinado errado. E que, consequentemente, eu havia ensinado errado essa parte das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque me ensinaram que Mamon era um demônio que agia nas riquezas, que fazia as pessoas ficarem gananciosas, ficarem dependentes do dinheiro, ficassem muquiranas, né? Avarentas e etc, né? Então as pessoas, na verdade, jogavam toda a culpa, né, no dinheiro, aliás, inclusive utilizando de pressão, né, sobre as pessoas, dizendo que se ela não entregasse os seus dízimos, não entregasse as suas ofertas, embora eu nunca utilizei com essa tonalidade, essa expressão, mas eu pensava que de fato Mamon fosse um nome de um demônio, assim como a Bíblia chama o príncipe dos demônios, por exemplo, de Beelzebu. Mas aí resolvi estudar melhor esse texto, porque eu queria dar um ensinamento para os irmãos. Eu queria dar uma ilustração de ensinamento para os irmãos. Eu precisava estar muito bem inteirado desse assunto. E aí eu descubro que no meu estudo, no meu preparo dessa lição, que esse ensinamento sobre Mamon ser um demônio é um ensinamento falso, ele é um ensinamento místico, né? É uma maneira de pressionar as pessoas a entregarem seus dízimos e suas ofertas ao Senhor, né? Místico demais para ser verdade, inclusive. Examinei a palavra Mamon, irmãos, e aliás, no grego ela é uma transliteração ou interpretação da língua aramaica. Aramaica, eu penso, eu não estudei a fundo isso, mas é como se fosse um hebraico mais popular. Não sei se estou certo em afirmar isso, mas Jesus falou algumas coisas em aramaico, e essa expressão Mamon, ela é uma expressão aramaica, e que tão somente significa riqueza. Algumas traduções mais modernas, você não vai encontrar a palavra Mamon. Você vai encontrar dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Não sei se você já observou isso. Alguma Bíblia vai falar Mamon e alguma outra tradução vai falar riquezas, porque a palavra Mamon traduzido significa riqueza. Mas aí alguém pode dizer: ufa! Alguém pode dizer: ô pastor, graças a Deus, né? Tirou um peso da minha cabeça, da minha memória, da minha mente, do meu coração, saber que Mamon não é um demônio que está agindo, querendo destruir a minha riqueza, querendo destruir o meu patrimônio, o meu salário e etc. Mas é aí que está o grande engano, irmãos. Aí que está o engano maior. O que o texto está dizendo, na verdade, é que a responsabilidade maior de lidar com o dinheiro é toda sua. Não se pode administrar mal o dinheiro e jogar a culpa no diabo.
E nem se pode também querer que as pessoas entreguem seus dízimos, suas ofertas na casa do Senhor, por medo de que o diabo venha lhe fazer alguma coisa, algum mal. Pelo contrário, o mal já está feito quando nós decidimos não obedecer à palavra de Deus. Talvez a participação do inimigo não seja em acabar com a sua riqueza, mas levar você a desobedecer à palavra de Deus. Então, saber que Mamon não é mais, ou não é um demônio, que é uma interpretação mística para esse versículo, Mateus 6:24, ele não traz alívio, pelo contrário, ele traz uma tensão ainda maior, porque toda responsabilidade, o que o texto está me dizendo é isso, toda responsabilidade de lidar com o dinheiro é sua. Não se pode administrar mal e jogar a culpa no diabo. Ou não se pode apegar ao dinheiro, senão esse dinheiro pode se tornar um Deus para você. É isso que Jesus está dizendo quando disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ele está colocando a riqueza ou o dinheiro numa categoria de um Deus ou de um ídolo. E para muita gente nós sabemos que é assim. E nós, como cristãos, não podemos correr o risco de que o dinheiro, que as riquezas também se tornem para nós um ídolo ou um Deus. Por uma razão básica. Esse Deus chamado dinheiro, chamado riqueza, ele exige exclusividade, igual ao nosso Deus exige. Por isso Jesus diz que não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. Ou você segue a Deus, ou você segue as riquezas, o dinheiro, os valores dessa terra. Jesus ensinou várias vezes: não ajunteis tesouros na terra, ajuntais tesouro no céu. Então Jesus falou várias vezes, em vários exemplos diferentes, para falar sobre o mesmo assunto, exatamente o mesmo assunto. Então Jesus está dizendo: não dá para você seguir a riqueza, não dá para você seguir a Deus ao mesmo tempo. Ou você segue a um, ou você segue a outro. Ou você segue os padrões bíblicos, ou você segue os padrões deste mundo. Ponto. É isso, né? Não existe aqui uma proibição de ter riqueza. O grande problema é de se colocar o coração na riqueza. E a riqueza ela é tão enganadora, o dinheiro ele é tão enganador e tão sagaz, que Jesus chegou a afirmar que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Porque é muito difícil alguém que confia no seu dinheiro, na sua riqueza, confiar também em Deus, ou viver para Deus. A parábola do mancebo rico, ou alguns chamam de mancebo de qualidade, embora fosse um observador da lei, despediu, triste da presença de Jesus, porque ele era possuidor de muitas riquezas. Irmãos, o problema não é a riqueza, o problema é o apego. E a doutrina do dízimo é para nos ensinar a desapegar, a nos desapegarmos do dinheiro, para provar o quanto nós estamos desapegados ou não do dinheiro. Eu estou vendo nesses dias de pandemia, irmãos, muitos pregadores dizendo, exceto os vendilhões da fé, sempre encontram um motivo para poder pedir o seu dinheiro, para poder pedir as suas ofertas. Ouvi outro dia um dizendo o seguinte: gente, eu não estou pedindo muito, estou pedindo só R$70, mas eu quero 1 milhão de pessoas me dando R$70. Olha, 1 milhão de pessoas dando R$70 são 70 milhões de reais. No meio de uma crise como essa, o cara quer ficar abastecido pro resto da vida. Não é verdade? Não está pensando no próximo, não está pensando naqueles irmãos mais necessitados da igreja, que também precisam ser
ajudados. Ele fez uma conta, e às vezes, em alguns momentos, fala até para as pessoas não fazerem conta, mas fez uma conta lógica só para ele. R$ 70 pode representar pouca coisa para muita gente, mas pode ser muita coisa para muita gente também. Mas para aquela pessoa é simplesmente um número baixo sem valor. Mas o que eu tenho visto que tem me chamado a atenção é um outro lado, né? Muitos pregadores dizendo, né, que essa pandemia tem nos ensinado que podemos viver com bem menos do que temos. Isso é uma grande preocupação. Não sei se você também aprendeu isso, não sei se você também ouviu alguém dizer isso, né? Mas eu já vi vários, não foi um só não, já ouvi vários pregadores dizendo. E eu penso que deve ser assim comigo também, deve ser assim com cada crente de um modo geral também. Mas a minha preocupação não é essa. Será que quando a pandemia passar, nós vamos nos lembrar disso? De que podemos viver com muito menos do que o que nós vivemos? Que podemos viver sem ter que comprar um sapato de 3 em 3 meses ou uma roupa de mês em mês? Será que podemos dividir o que nós temos com as pessoas que têm menos do que nós? É nesse sentido que vem o ensinamento, né? Então, a Bíblia fala pouco do dízimo, irmãos, no Novo Testamento. Não é porque o dízimo é da lei e agora vivemos na graça e acabou, não se fala mais em dízimo. Aliás, o dízimo é de antes da lei. Foi Abraão, primeira pessoa, a Bíblia diz que Deus colocou inclinação no coração de Abraão para ele entregar o dízimo de tudo que ele tinha recebido. Depois a lei veio e foi incorporada, o dízimo foi incorporado à lei de Moisés. Se fosse algo que tivesse acabado a prática dos dízimos, Jesus jamais teria ensinado, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que Jesus jamais teria ensinado Mateus 23 da forma como ele ensinou, né? Jamais teria ensinado isso aí. Devemos entender que a lição correta do dízimo é que Deus é dono de 100% do que nos pertence, que a nossa renda, nós somos só mordomos, só administradores de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. A principal lição daqui para frente não seria a questão de entregar 10% ou não, mas a questão do desapego. O dízimo é o menor teste que Deus faz conosco a respeito do desapego, né? O dízimo é o menor teste que Deus faz conosco a respeito do desapego, né? A pessoa desapegada é aquela pessoa que entrega os 10% de uma forma tão natural que até entrega mais do que 10%. Independentemente de dar a essa entrega o nome de dízimo ou não. Tem gente que não gosta de dar o nome de dízimo, mas entrega mais do que 10% na casa do Senhor. Eu sei de casos assim, de que há irmãos que não usam a palavra dízimo. Não sei qual é a dificuldade em usar, se é por causa do legalismo com que muitas pessoas usam, mas Jesus nos ensinou que não é para haver legalismo, é para haver uma prática de desapego na entrega dos nossos dízimos e ofertas. Mas respeitando quem pensa diferente. Há pessoas que não nomeiam como dízimo, mas na verdade entregam na casa do Senhor muito mais do que 10% das suas rendas. Com certeza, eu sei que há pessoas assim, né? Então, a intenção aqui de Jesus não é se entregou 10% ou não, é se você está desapegado ou não. É a expressão do seu coração. Muita gente que é contra o dízimo, geralmente é contra porque quer dar menos. Não, ou então porque não quer dar nada. Mas tem muita gente sincera por aí porque entendeu já que o Novo Testamento, o tempo da graça, exige muito mais de nós do que 10% de contribuição. Cristãos que já amadureceram sempre entregam além dos 10%.
já se desapegaram, já aprenderam a lição de que a essência da lei é que Deus é dono de tudo, inclusive dos 90% que ficou em nossas mãos. Por isso que nós temos que administrar e não podemos jogar a culpa no diabo depois, se nós não soubermos administrar os 90% que ficou em nossas mãos. Muitos ainda não aprenderam que o dízimo é a menor parte, por isso, se não for capaz de obedecer no pouco, também não será capaz de obedecer ou de receber o muito de Deus, né? Não será capaz de obedecer nas grandes coisas. A palavra de Jesus é muito clara, irmão: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É claro que esse texto está falando de juízo final. É claro que esse texto está falando num contexto de dons espirituais, mas vale para as outras coisas também, porque é o acerto de contas de Jesus com o que nós fizemos com os nossos dons e com os seus mandamentos. Ou seja, embora a salvação não seja pelas obras, isso é fato absoluto e inegável. Somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente por Jesus Cristo. Mas também é fato inegável que a gente precisa praticar a salvação e a fé por meio das obras. Aliás, tem muita gente que gosta de Efésios 2, 8 e 9 e se esquece de Efésios 2, 10. Efésios 2, 10 diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Ele preparou de antemão. Mas não foi para que nós fôssemos salvos por elas, mas foi para que após fôssemos salvos, nós andássemos nessas boas obras. São mandamentos a respeito da ética comportamental, da nossa santidade pessoal, do nosso trato com relação às pessoas, relacionamento com as pessoas. Quando o apóstolo Paulo em Filipenses 2,12 fala desenvolvei a salvação, ele não está descartando a salvação como um fato consumado ou um ato consumado, mas ele está nos ensinando que é preciso aplicar a salvação no nosso dia a dia, na dependência de Deus. Você aplica a salvação no seu dia a dia através daquilo que você faz, porque você foi salvo por Jesus. E é sempre na dependência de Deus, que se você observar o verso 13 de Filipenses 2, você vai ver aí escrito: porque Deus é que opera o querer e o realizar. Então Deus vai agir no meu coração, no seu coração, para que a gente pratique as boas obras, a gente obedeça os seus mandamentos e não se exima de nenhum deles, dizendo que são inadequados ou impróprios para essa época. Para essa época. Amados, não é para salvar. Mandamentos e a lei não é para salvar. Aliás, a lei se mostrou imprópria para salvar. Mas é porque você já foi salvo. É fruto da salvação. E por fim, Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Até Lutero entendeu errado esse texto, achando que Tiago talvez estivesse defendendo salvação pelas obras, e não era verdade, né? Lutero se equivocou ao achar que a salvação fosse pelas obras, que talvez tivesse isso, sendo isso que Tiago estivesse ensinando. Tiago está dizendo que a fé sem obras é uma fé sem expressão, é uma fé sem fruto, é uma fé sem obediência. Só para fechar esse assunto, irmãos, o episódio da viúva pobre me chama a atenção, muita atenção, por 3 razões. Primeiro, o texto diz que Jesus assentou-se na frente do gasofilácio. Jesus assentou-se na frente do gasofilácio e foi olhando as pessoas entregar suas ofertas. Os ricos davam grandes quantidades, mas Jesus, conhecendo o coração deles, diz que eram sobras. A viúva veio e deu apenas 2 moedas.
Não é justificativa para ninguém chegar e entregar suas 2 moedas na igreja. Mas está dizendo, o texto diz que ela deu tudo o que ela tinha. Qual foi a última vez que você entregou tudo que você tinha? Já entregou toda a sua vida? Jesus é Senhor do seu dinheiro, dos seus recursos, dos seus bens também. A gente canta aquele hino do cantor cristão, tudo entregarei, ou aquela outra canção que diz, abro mão dos meus sonhos. Eu fico com muita dificuldade para cantar, sem que eu pense no que estou cantando, nas verdades que estou afirmando através dessas canções. Essa aqui é a verdade. Sabe qual é a diferença entre a viúva pobre, ali na presença de Jesus, ali diante dos ricos, e também de Ananias e Safira? É que Jesus olhou a intenção do coração e a qualidade do desapego. Os ricos, por exemplo, davam grandes quantidades, mas eram sobras. Ananias e Safira deram 50%. E alguém pode dizer, uau! Né? Deram 50%, deram a metade do que eles tinham vendido. Mas só que eles deram 50% como se fosse 100%. Tentaram enganar os apóstolos. Não havia dado tudo. Era um hábito entregar tudo para que os apóstolos administrassem de comum, de acordo com as necessidades. Então, irmãos, a doutrina do dízimo existe não para ser cumprida como legalista, mas nem como alguém que vai ser amaldiçoado se não cumprir. Mas é para ser ministrada com amor, com alegria. Deus ama o que dá com alegria, com misericórdia, com justiça, com gratidão. Fiel não é aquele que conta até os centavos para poder entregar os 10%. Fiel é aquele que faz da entrega do seu dízimo mais do que a obrigação, ou não por obrigação, não por medo de ser castigado, mas por amor, por gratidão, por expressão de que o coração não está apegado ao dinheiro, né? Entrega 10%, mas tem noção de que se Deus lhe pedisse 100%, ele entregaria também. E que mesmo entregando 10% também não está isento de ajudar outras pessoas, outras áreas da igreja, de fazer a obra missionária, de socorrer as necessidades dos irmãos carentes, enfim. Todo esse ensinamento, comecei lá pelo mandamento do amor, passei aqui para a questão do dízimo, para dizer para os irmãos o seguinte: o que eu acabei de fazer aqui, fiz um ensinamento, e esse é o tema principal da lição. E na próxima semana eu quero, se Deus assim nos permitir, mostrar vamos dizer assim, na teoria, o que é ensinar. Eu dei aqui um ensinamento teórico e ao mesmo tempo como que se faz na prática esse ensinamento aos irmãos, né? Agora vamos entender o que é esse mandamento de ensinar uns aos outros. A Bíblia diz que o amor, irmãos, é o maior de todos. Por quê? Porque o amor, ele é um mandamento, ele é um dom e ele é uma parte do fruto do Espírito. Então, na semana que vem, se Deus nos permitir, vamos tratar especificamente de explicar para os irmãos o que é ensinar e o que é edificar a igreja de Cristo.